Eu sou Lucas Carvalho, especialista, mestre em DTM do orofacial, PhD em neurologia e coordeno cursos de DTM do orofacial. E o tema de hoje é bruxismo e DTM, como diagnosticar corretamente. Então vamos abranger tudo possível para mostrar para vocês como que um diagnóstico correto te facilita na condução dos seus tratamentos. E como diferenciar bruxismo de DTM, se todo bruxismo causa DTM, qual realmente a verdadeira relação entre bruxismo e DTM. Então vamos começar abordando, pensando o que é e o que não é o bruxismo. O bruxismo a gente tem situações em que nós mostramos e temos relatos na literatura mostrando para a gente, uma literatura forte e embasada, em que a definição de bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação, uma atividade repetitiva dos músculos da mastigação, em que, como consequência, você faz movimentos mandibulares. E durante esses movimentos mandibulares, você pode ter ou não toque dentário. Então, o bruxismo é considerado uma alteração de comportamento ou um distúrbio. Quando que o bruxismo é considerado um distúrbio? Quando você tem alguma consequência danosa para o indivíduo. Que tipo de consequência é essa? Desgastes excessivos nos dentes, fraturas e sintomatologia dolorosa. Nessas condições, o bruxismo é considerado um distúrbio. E quando ele é uma alteração de comportamento, considerado uma alteração de comportamento, quando esse bruxismo não causa nenhum tipo de mal para o paciente, ele teve por um período esporádico em que ele, por algum motivo, alguma alteração psicossocial, de estresse, de depressão, ele fez aquele período, aquele episódio de bruxismo e nada aconteceu com ele em relação a consequências danosas. Dessa forma, você pode considerar como uma alteração de comportamento. E nós vamos pensar no bruxismo e dividi-lo em algumas situações do dia a dia da pessoa, do indivíduo. Então, o bruxismo, quando ele acontece com o indivíduo dormindo, ele é chamado bruxismo do sono, e quando o indivíduo está acordado, bruxismo em vigília. Como diagnosticar esse bruxismo? Para você saber diagnosticar qualquer tipo de alteração, né, no seu paciente e entender como isso pode te auxiliar no diagnóstico e no tratamento da DTM. Por quê? Por que a gente está falando de como diagnosticar e tratar DTM e colocamos o bruxismo como tema de uma live? Para saber diferenciar que nem todo bruxismo causa DTM. O bruxismo pode ser um fator de risco para o surgimento da DTM, mas são entidades diferentes. O bruxismo é uma atividade parafuncional e a DTM é considerada uma doença. Então, o que não é bruxismo não é uma doença, é uma atividade parafuncional repetitiva dos músculos da mastigação em que você faz movimentos involuntários com a mandíbula, que pode ou não haver toque dentário. O bruxismo, que os profissionais conhecem como mais comum, é o bruxismo do sono, quando o paciente faz acordado, como falei. Porém, o bruxismo em vigília é o bruxismo que traz, a maioria das vezes, consequências mais danosas para o indivíduo e é o mais difícil de ser detectado, observado pelo paciente e observado pelo profissional. E se a gente começar a tentar fazer um comparativo entre a relação de bruxismo e DTM, a gente começa a buscar dentro da literatura científica aí, eu sempre oriento meus alunos o seguinte: hoje nós temos um banco de dados aí a nosso favor, para você fazer pesquisas o tempo todo, pesquisas em revistas de grande impacto científico, para aí sim você buscar bons artigos na literatura. E em relação ao bruxismo não é diferente, a gente tem o que a gente chama de consenso do bruxismo, que foi um artigo publicado em 2018 por um cientista holandês. E esse consenso do bruxismo mostra para a gente o quê? Que o bruxismo, esse hábito parafuncional, ele pode ser considerado um fator de risco do surgimento da disfunção temporomandibular. Porém, o fato do paciente
ter o bruxismo não quer dizer que ele vai desenvolver disfunção temporomandibular, que ele vai desenvolver sons articulares, que ele vai desenvolver zumbido, que ele vai desenvolver algum travamento de boca, ou seja, não conseguir abrir ou fechar a boca, que ele vai desenvolver dor na ATM, músculos da mastigação. Então, o fato dele ter bruxismo não quer dizer que ele vai desenvolver a disfunção temporomandibular. E por que essa relação forte? Quando você imagina o que acontece com os músculos da mastigação durante o período que o paciente está fazendo esse bruxismo, que ele está tendo essa atividade repetitiva dos músculos, e são os músculos da mastigação. Região de masseter e temporal são os músculos mais afetados. Por quê? Esses músculos são os músculos que, do momento da contração, é o momento que você faz o movimento da mandíbula de elevar e fazer o toque dentário. Então, esses músculos com excesso de contração ao longo do dia, é como se você fosse iniciar uma atividade física na academia e não tivesse preparado para aquilo. Ou seja, você acorda no dia seguinte como? Todo cheio de pontos de tensão, de dolorimento, com dor muscular. Então, o bruxismo ele pode sobrecarregar os músculos da mastigação, gerar pontos gatilhos miofaciais e o paciente começar realmente a desenvolver dor. Nessas situações, ele é considerado, como eu falei lá atrás, um distúrbio. Por quê? Ele está provocando alguma consequência danosa para o paciente. E quais as características? O bruxismo é um tema sempre que gera curiosidade nos profissionais. E acaba que o profissional relaciona muito bruxismo com DTM, ao ponto de o aluno, às vezes, falar, aquele paciente com bruxismo chegou, e o paciente, na verdade, ele tem o diagnóstico de DTM, está fazendo o tratamento para DTM, e ele nem tem bruxismo. De tão grande é a relação entre bruxismo e DTM na cabeça dos profissionais, de nós profissionais na área de odontologia. Mas é importante ressaltar que várias situações a gente atende pacientes, faz o diagnóstico e trata a disfunção temporomandibular, e boa parte desses pacientes não tem o bruxismo. Então, não necessariamente o paciente que tem a DTM vai ter o bruxismo. Por isso que deve-se pensar um pouco mais quando indicar aparelhos interoclusais para tratar a disfunção temporomandibular. Será realmente tão importante assim? Mas vamos pensar então nas características que esse bruxismo, como que ele afeta o nosso paciente. Então você tem situações em que você acaba de fazer uma reabilitação e o paciente começa a ter sucessivas fraturas. Uma outra situação em que o paciente usa um aparelho e começa a ter fraturas mesmo assim, desgastes, por exemplo, na ponta, na incisal dos incisivos inferiores. Então, são situações muito comuns de acontecer. Um exemplo mesmo que eu posso dar para vocês, até de uma aluna essa semana que fez contato comigo, eu falou, chegou um paciente para mim, ele usa um aparelho interoclusal para apertamento, e mesmo assim esse paciente está tendo desgaste na região de incisivos inferiores, está tendo microfraturas. Existem outras coisas que podem desencadear esses desgastes na incisal. Então você tem aí onicofagia, você tem que é o hábito de roer unhas, que pode deteriorar a incisal dos dentes inferiores, principalmente, superior e inferior, mas no caso específico dessa paciente. Você tem, durante o movimento de desoclusão, ou seja, nas guias canina, lado direito, lado esquerdo, ou seja, nas lateralidades, você pode ter uma interferência nos incisivos inferiores e isso está gerando também esse desgaste. Então, são situações que o profissional que sabe diagnosticar e tratar DTM tem uma capacitação para isso. Por isso que eu volto a convidar os colegas para se inscrever no evento que vai acontecer do dia 25 de julho a 1º de agosto, que é um evento 100% online e gratuito, onde nós vamos mostrar para os dentistas todo o caminho de como diagnosticar e tratar DTM e conseguir entender situações como essa de pacientes que começam a ter desgastes
e você não sabe de onde está vindo. Começa a ter fraturas e você não sabe de onde está vindo. Paciente, às vezes, com sintomatologias dolorosas, que ele indica que o problema é dentário, e o problema, quando você vai avaliar melhor o paciente, o problema não é dentário. Às vezes, o problema está distante da região dentária, ou seja, na verdade, a dor primária está em outra região e está referindo para aquela região dentária. Então, todas essas situações nós vamos abordar na semana da capacitação em DTM, tudo voltado para diagnóstico e tratamento de DTM, dando segurança ao profissional para conduzir essas situações clínicas que aparecem no nosso dia a dia. E a importância principal de você saber diferenciar o bruxismo da disfunção temporomandibular é sair dessas enrascadas, principalmente em situações emergenciais. A gente tem observado que a quantidade de emergências durante esses últimos 2 anos, emergências que digo em relação à sintomatologia dolorosa de dor, seja dentária ou seja dor orofacial de uma maneira geral, e fraturas dentárias, tem aumentado cada vez mais. Isso está gerando uma demanda e, ao mesmo tempo, boa parte dos profissionais não estão sabendo solucionar esse problema, não estão sabendo como realmente fazer esse diagnóstico e conduzir o tratamento, e às vezes o tratamento vai para uma outra situação e lá na frente você começa a ter pequenos insucessos de fraturas, de recidiva da dor. Então tudo isso a gente vai mostrar para vocês e mostrar como realmente diferenciar um bruxismo, por exemplo, da disfunção temporomandibular. Se você tem um paciente no seu consultório que tem desgastes excessivos na região de incisivo, na região de canino, na região de molar, a primeira coisa que você tem que pensar e começar a entender que o bruxismo, ele tem 3 características principais, ele pode ser dividido em 3 tipos. Quais são esses tipos de bruxismo? O bruxismo que a gente chama de bruxismo cêntrico. O que é o bruxismo cêntrico? É o bruxismo de apertar os dentes. Então, o paciente que aperta os dentes, o bruxismo é chamado bruxismo cêntrico. E o paciente que range os dentes é o bruxismo excêntrico. Você tem outro tipo de bruxismo que é chamado bracing, que o paciente não toca o dente, mas faz os movimentos mandibulares, ou seja, você tem a contração muscular, mas os dentes não se tocam, tá? Você tem movimentos involuntários mandibulares, mas sem o toque dentário. Esse bruxismo é chamado bracing. Então, esses 3 tipos de bruxismo podem estar envolvidos e o paciente pode ter situações como essa. O que a gente observa como características clínicas desses tipos de bruxismo? O paciente que aperta, é muito mais comum o paciente ter o apertar durante o dia, ou seja, o bruxismo, durante o bruxismo em vigília, é mais comum você ter o bruxismo que a gente chama de bruxismo cêntrico, que é o apertar de dente. Que características clínicas você consegue diferenciar o bruxismo cêntrico do bruxismo excêntrico? O que é o bruxismo excêntrico? É o bruxismo de ranger os dentes. Então, o indivíduo aperta e faz o movimento de ranger. O apertar é o bruxismo cêntrico e o ranger, o bruxismo excêntrico. No bruxismo excêntrico, o que você observa clinicamente ali no seu paciente? Você observa desgaste aonde? Com uma maior prevalência? Na região incisal e oclusal. Então, no bruxismo de ranger os dentes, bruxismo excêntrico, é mais comum você ter facetas de desgastes na incisal e oclusal dos dentes. E o bruxismo em vigília, e que é mais comum o paciente apertar do que ranger, durante o apertar dos dentes, o que acontece nesse apertar? A força é dissipada ao longo do eixo do dente. Quando essa força é dissipada ao longo do eixo do dente, o que vai estar acontecendo? E ele não está fazendo aquele atrito de ranger, ele está só apertando. Uma brincadeira que a gente faz, que ao apertar o dente, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E quando você aperta os dentes e você tem uma força dissipada ao longo do eixo desse dente, onde seria essa região mais frágil? Vamos relembrar um pouco de anatomia. Você tem toda a estrutura do esmalte
E lá na cervical dos dentes você tem a junção de quem? Do esmalte com o cemento, que é a junção amelo-cementária. Vocês já observaram o paciente de vocês que chegam para vocês com recessão gengival muito extensa? Com o passar do tempo, aquela recessão gengival, você começa a ter no seu paciente uma lesão, um desgaste na forma de cunha, que nós chamamos de abfração. Então, esse desgaste com formato de cunha, que é chamada abfração, ele vai só acentuando com o passar do tempo. Ele se acentua numa tal situação que você já, em algumas situações, você vê a polpa do dente do paciente, de tamanho o desgaste dessa abfração. Então, essa junção amelo-cementária é a região mais fragilizada quando o paciente está apertando os dentes. Então, a força é dissipada ao longo do eixo do dente e ela é absorvida com uma maior intensidade na junção amelo-cementária. Por isso, você tem esse desgaste que a gente chama de lesão cervical não cariosa em formato de cunha, que é uma abfração. Então, situações como essa são muito comuns em pacientes que fazem o apertamento e não o ranger de dentes. E esse apertamento é mais comum durante o dia, que é o chamado bruxismo em vigília. E esse paciente é aquele paciente que chega às vezes com um dente totalmente fraturado, às vezes no longo eixo dele, pacientes que fraturam muito, até metalocerâmicas, pacientes que fraturam próteses parciais, removíveis, totais. Então, são pacientes que nos dão um pouco mais de trabalho. E você nunca parou para pensar que esse paciente pode estar apertando durante o dia. E você faz um aparelho para ele usar durante a noite e o que acontece com ele durante o dia, que talvez esteja sendo muito mais intenso, você não está controlando e está passando desapercebido. Então, fica a dica para a gente começar a observar melhor, entender e saber diferenciar melhor esses tipos de bruxismo, do bruxismo cêntrico, excêntrico e as consequências que ele traz para a estrutura dentária como um todo. E a DTM, ela entra nisso tudo como? Quando você faz um diagnóstico de disfunção temporomandibular, você aprende a avaliar todas essas situações. Todas. Porque a gente sabe que nem todo bruxismo causa DTM, mas ele está diretamente relacionado ao surgimento de disfunção temporomandibular devido a esses movimentos involuntários e repetitivos dos músculos da mastigação. Porém, não confundam que o fato do paciente ter o bruxismo não quer dizer que ele vai ter DTM. E o fato do paciente ter DTM não quer dizer que ele tenha o bruxismo. É importante não haver essa confusão. Então, alguns exemplos de como diagnosticar corretamente bruxismo, DTM, é você começar a entender o que é esse bruxismo, o que é a disfunção temporomandibular, que é o que eu estou mostrando para vocês, essas consequências danosas. Então, característica clínica de bruxismo em vigília, onde o paciente tem maior probabilidade de apertar os dentes. Lesão cervical não cariosa na forma de cunha, que é chamada bifração, principalmente generalizada na região ali de premolares e molares. É muito comum o paciente ter esse bruxismo em vigília e você começar a ter insucessos nos seus trabalhos restauradores. Então, comecem a observar essas situações. Outra situação, paciente com desgaste na incisal, onde você, principalmente em região de canino, onde você pede o paciente para fazer a lateralidade ou direita ou esquerda e você observa que a faceta de desgaste é tão intensa que uma encaixa na outra. Você tem um encaixe de uma faceta de desgaste do superior com o inferior. Isso é uma característica clínica de paciente que range os dentes. Então, vira uma pista ali para ele. E ele vai rangendo os dentes e começam a acontecer o quê? Forças fora do eixo longitudinal dos dentes e começa a ter consequências danosas e riscos de fratura, riscos até de problemas
periodontais quando associado a bactérias patogênicas. Então, olha como que, dentro de uma especialidade como a DTM, quanta coisa você consegue abordar e ajudar profissionais da área de ortodontia, profissionais da área de periodontia, endodontia e profissionais que trabalhem com reabilitação. Então, a gente começa a analisar essas situações e o quanto elas são vantajosas para o profissional que trabalha dentro dessa área, nessa especialidade. Outra característica clínica muito comum que você consegue observar clinicamente no paciente que aperta. Vocês já observaram na região da mucosa interna aqui da bochecha do paciente, que o paciente, em algumas situações, ele tem uma demarcação da linha de oclusão, você tem aquelas pregas da linha de oclusão. É como se ficasse a marca do dente na mucosa interna aqui da bochecha, tanto de um lado quanto do outro. Isso é uma característica do paciente que está apertando. Em algumas situações acontece o que a gente chama de linha alba, que é uma linha esbranquiçada também na linha da oclusão. É uma outra característica clínica de bruxismo. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais o seu diagnóstico, será que existe algum exame para você avaliar essa intensidade desse bruxismo e entender se ele está relacionado mesmo a uma alteração, ou seja, a uma atividade parafuncional, ou se ele pode estar relacionado a alguma outra coisa? Que outra coisa é essa? Existe alguns tipos de bruxismo que nós chamamos de bruxismo fisiológico. Vocês já ouviram falar em bruxismo fisiológico? O paciente que tem, por exemplo, durante o sono dele, que ele tem apneia, que ele tem uma falta de oxigenação, uma falta de patência nas vias aéreas e ele para de respirar por alguns segundos. Isso é chamado apneia. E esse quadro de apneia é muito comum o próprio organismo emitir uma mensagem para o sistema nervoso central e falar, ó, tem alguma coisa errada, faz algum movimento para eu voltar a respirar. E o que acontece? Você faz um movimento mandibular involuntário, que nesse momento está sendo uma mensagem do seu cérebro para você voltar a respirar, senão algo vai acontecer, você vai ter um comprometimento cardíaco ou até um comprometimento cerebral. E você faz o apertamento. É muito comum pacientes que têm apneia e apertam os dentes. E esse bruxismo nada mais é do que um bruxismo que, nessa situação, ele está sendo favorável para o seu organismo. Ele está sendo benéfico para o seu organismo. Aí você vai lá, coloca um aparelho para controlar o bruxismo. Aí você controla o bruxismo do indivíduo, piora o quadro de apneia desse indivíduo. Você sabia que existem situações do paciente ter uma morte súbita dormindo por causa da apneia? E nós podemos estar diretamente relacionados com esse óbito? Então, são situações que às vezes a gente quer se aventurar numa especialidade, mas precisa ter prudência para entender essas situações, para que você não cometa nenhum tipo de negligência, de imperícia. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, para trazer isso realmente para a nossa prática clínica. Outra situação de bruxismo que pode ser benéfico para o indivíduo são indivíduos que têm uma característica oclusal, na superfície oclusal dos dentes, principalmente molares inferiores, pré-molares inferiores, você tem uma característica de destruição total, que é uma destruição química, uma destruição ácida do esmalte dentário. E você fica com pequenas ilhas de esmalte circundado de dentina. Ou seja, um desgaste assim, muito excessivo mesmo. Pode acontecer na região dos molares, pré-molares inferiores, às vezes região palatina dos dentes anterosuperiores. Isso é o quê? Isso é um excesso de acidez bucal. Esse excesso de acidez bucal, o que isso tem a ver com a DTM? O que isso tem a ver com esse tema da aula de hoje? O paciente que tem refluxo gástrico, o que acontece com ele? Ele tem retorno de uma substância que está lá no estômago do paciente, que é uma substância extremamente ácida. Essa substância, ela volta, ela tem esse refluxo,
volta para o meio bucal, e dentro desse meio bucal, o sistema tem dificuldade de neutralizar esse pH que se tornou ácido. O que o organismo faz? Emite uma mensagem para o sistema nervoso central: olha, você faz movimentos aí com a sua mandíbula para aumentar a produção de saliva para controlar esse pH que está extremamente ácido, esse pH bucal que está extremamente ácido. O que você faz? Bruxismo. Você começa a apertar os dentes, fazer movimentos mandibulares para aumentar a produção de saliva, para neutralizar esse pH ácido. Então, isso é um bruxismo considerado benéfico para o paciente. Aí você vai lá, coloca um aparelho interoclusal para controlar o bruxismo, piora essa condição do paciente, que são esses desgastes excessivos por uma que a gente chama de erosão, ou seja, uma destruição ácida mesmo, pela substância que está retornando do estômago, pelo líquido do suco gástrico está retornando e está destruindo realmente a superfície oclusal e incisal dos seus dentes e palatina dos dentes anteriores superiores. Então é uma outra coisa a se pensar. Existe esse bruxismo que ele pode ser benéfico e você tem que entender e saber conduzir essas situações dentro da nossa semana de capacitação em DTM, dentro de tudo que a gente fala sobre disfunção temporomandibular, a gente mostra tudo isso, o quanto esse diagnóstico é importante para você sair dessas enrascadas. Então, são alguns exemplos. E a maior dificuldade para todos nós, profissionais, diagnosticar corretamente, qual vocês acham que é? Onde a maioria dos profissionais erram? Em situações como essa, em que você acha que qualquer desgaste dentário, você tem que colocar um aparelho interoclusal. E você não investiga o seu paciente como um todo, você não investiga o sono dele, você não investiga a fundo as características clínicas de desgaste que esse paciente tem, que pode ser uma erosão, pode ser uma bifração, e são situações extremamente diferentes, em que precisam ser bem definidas, bem diagnosticadas, para aí sim você conduzir um tratamento de uma forma mais correta. E a gente acaba errando muito nisso. E colocando aparelhos também interoclusais aí que nem sempre tem uma boa relevância em todos os estudos que mostram a literatura. Por exemplo, o aparelho interoclusal que nós chamamos de placa. Eu gosto de falar aparelho interoclusal, que é um aparelho interoclusal. É um aparelho que fica entre os dentes superiores e os dentes inferiores. Na maioria das vezes, na arcada superior, a gente tem situações em que você pode até instalá-lo na arcada inferior, mas a indicação maior é sempre, na maioria das vezes, na arcada superior. Que relevância esse aparelho interoclusal tem para o nosso tratamento, ou de bruxismo, ou disfunção temporomandibular? Vocês acham que tem alguma relevância? O aparelho interoclusal, a gente tem relatos na literatura que mostram que realmente ele controla o apertamento por um período de 90 a 120 dias só. Depois disso, seu paciente vai ficar mordendo plástico, tá? Essa é, assim, falando a grosso modo, tá? Então, por que faz ajuste em aparelho interoclusal a cada 6 meses? Para você alterar o que a gente chama de propriocepção. O que esse aparelho interoclusal faz? Ele é miorrelaxante? Ele não é miorrelaxante. Ele não relaxa a musculatura. Ele simplesmente diminui a sobrecarga articular, dependendo da espessura dele, e ele pode, por alterar a propriocepção do paciente. O que é a propriocepção? É a sensação que você tem da sua mandíbula posicionada. Quando você coloca um corpo estranho entre os dentes superiores e inferiores, o teu cérebro mostra para você que tem algo diferente entre os dentes e fala para você não tocar os dentes. Ele funciona como um alerta para você. Então, essa alteração de propriocepção desse aparelho interoclusal, ela é interessante para quê? Para controlar esse apertamento. E o nosso cérebro, passado 90, 120 dias, ele acostuma com esse aparelho e esse aparelho precisa ser ajustado para você novamente alterar a propriocepção.
Então, essa é uma das relevâncias, da importância do aparelho interoclusal para bruxismo. Mas você tem que lembrar que o seu paciente pode ter o bruxismo por causa de uma apneia. E se você colocar um aparelho interoclusal, você vai piorar o quadro de apneia dele. Ou o seu paciente pode ter uma erosão, uma destruição ácida dos dentes em decorrência do refluxo. E você vai colocar um aparelho interoclusal, vai piorar essa condição. Então, é importante ter prudência, estudar, buscar conhecimento. Então, acompanhe-nos aí diariamente. Diariamente temos conteúdos na área de disfunção temporomandibular, mostrando como realmente diagnosticar corretamente, como tratar, tudo embasado na literatura científica. Aqui não tem achismo, não tem empirismo, eu não acho nada. Eu só transmito o que os artigos científicos estão mostrando para a gente ali, os artigos científicos de maior impacto, de maior relevância na literatura científica. Então, essa é a minha meta, o meu intuito, é ajudar os profissionais a tirarem esses pacientes que tanto sofrem de dor e dessas situações aí que ficam peregrinando nos consultórios e não conseguem uma solução. Casos clínicos que a gente pode mostrar um pouco na prática de situações como essa, além dessas que eu mostrei para vocês, são situações, por exemplo, que o paciente tem uma sintomatologia dolorosa, tem dor, aquele paciente que chega para você, doutor, eu tenho muita dor, a dor é mais intensa quando eu acordo, e eu já observei que durante o dia, às vezes a dor até diminui um pouco, mas quando eu acordo ela está muito intensa. E eu observo que eu tenho muito cansaço nessa região, às vezes acordo com dolorimento, aí você vai avaliar esse paciente, ele tem uma característica clínica de apertamento. E esse paciente, você coloca às vezes um aparelho interoclusal, por quê? Porque você identificou se a dor mais intensa no período da manhã, você conseguiu identificar que algo estava acontecendo de errado durante a noite dele, você investigou essa noite desse paciente, ele não tinha refluxo, ele não tinha apneia, e aí sim, você viu que a única possibilidade que ele tinha de ter era um bruxismo do sono. Aí você colocou um aparelho interoclusal para o bruxismo do sono e o paciente, com 2 semanas, ele volta para você, doutor, realmente as dores desapareceram. Aí você acha que todo paciente que tiver essa sintomatologia dolorosa, você vai tratar com o aparelho interoclusal e vai funcionar. Aí chega às vezes o terceiro paciente e não resolve. Quarto paciente e não resolve. Sexto, sétimo paciente e não resolve. Por quê? Porque nem sempre esse bruxismo está relacionado à disfunção temporomandibular. Nem sempre esse aparelho interoclusal vai te salvar de todas as situações. Ele pode te ajudar a controlar o apertamento, a diminuir uma sobrecarga dentro da TM, ponto. Ele não vai relaxar a musculatura. Você precisa, dentro da área de disfunção temporomandibular, para tratar disfunção temporomandibular, você precisa, na verdade, de um arsenal de ferramentas para tratamento, não somente uma. E talvez, em várias situações, esse aparelho interoclusal que você solucionou, às vezes, um dos casos, em outras situações você nem vai usá-lo. Talvez, na maioria das situações, você nem vai usá-los. Então, temos que ter cuidado com exemplos como esse, que são coisas que realmente acontecem. Tá? O que eu gosto sempre de deixar, mais para o finalzinho, é uma dica prática para que você, dentista, consiga já colocar em prática esse bate-papo, essas orientações, tudo que eu estou ilustrando hoje para vocês relacionado a bruxismo e disfunção temporomandibular e como tratá-las de forma correta. Então, o primeiro passo é vocês realmente saberem identificar essas características clínicas do apertamento. Se o desgaste é mais na cervical, se o desgaste é na incisal ou na oclusal, para você entender se o paciente está apertando, se o paciente está rangendo, observar se o paciente tem alguma erosão ácida, uma destruição ácida, que são essas características clínicas que já falei, de destruição do esmalte em massa, e fica pequenas ilhas ali, às vezes, de esmalte, e o resto tudo dentina, porque o esmalte foi praticamente todo destruído. Isso é uma característica de erosão, uma característica de paciente que tem refluxo. Ou pacientes que começam a ter
uma dificuldade de concentração durante o dia, pacientes que relatam para você que tem insônia, que tem dificuldade de dormir, que tem um dia muito cansado, que durante o dia eles têm um cansaço muito grande. São pacientes que podem ter um quadro, estejam desenvolvendo apneia. O ronco pode estar relacionado, sim ou não, à apneia. Então, é importante a gente investigar esses pacientes de uma forma mais aprofundada. Comecem a pensar nisso, comecem a observar isso e tentem colocar em prática essas pequenas observações do dia a dia. Durante uma avaliação clínica, observem o paciente que chega para você com relato de dor, toquem o paciente, palpem o paciente, tentem reproduzir a dor da queixa do paciente. Se você consegue reproduzir a dor da queixa do paciente na região de masseter, de temporal, você já está a um grande passo de diagnosticar uma disfunção temporomandibular. Então, assim, é lógico que é um leque muito grande de opções, de formas de diagnosticar. Então, a gente tem, assim, inúmeras ferramentas para isso.